Quais são os quatro entendimentos que eu tenho hoje que, se eu tivesse no meu ensino médio, eu teria alcançado minhas metas muito mais rápido? Esse vídeo é focado para aqueles que estão no pré-vestibular, ou que estão no começo, ou que estão na faculdade, que são ideias que faltou alguém me explicar de uma forma bem racional, de uma forma bem clara, que, é, que leva a você alcançar seus objetivos de uma forma muito mais fácil. Então, eu sou médico, especialista em perícia médica, estudei direito da saúde, que é uma área do direito, estudei ética, que é uma área da filosofia, estudei tecnologia, fiz um programa de computador, fundei empresa, fui conselheiro e corregedor no CRMDF, sou presidente da sociedade de perícia. Então, esse é um pouco do meu background, dos insights que eu vou passar um pouco para vocês. A primeira questão é fazer o que você ama. Ela é uma ideia que é apresentada da seguinte forma: escolha um trabalho que você ama e você nunca terá que trabalhar um dia da sua vida. Aristóteles. O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. Steven Jobs. O único modo de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. Essa causa uma confusão que parece que se você tem que estar o tempo inteiro feliz no que você trabalha, contente, suprindo os seus desejos, e que se você não estiver fazendo isso no seu trabalho, se não estiver feliz, tem alguma coisa de errado, e te falta alguma coisa, ou você não deveria estar lá. Então a gente vai abordar essas questões. Vamos dividir as pessoas que realizam tarefas em quatro grupos. O primeiro estágio é realizar aquela tarefa por obrigação. Ele não compreende porque que aquilo faz bem para ele, ele não entende o raciocínio daquilo, ele só executa. Isso dá muita insatisfação, né? Por exemplo, você está escutando uma aula de português, está escutando uma aula de matemática, você não entende por que que isso te faz bem, e aí você quer que aquilo acabe o mais rápido possível para você ir embora para sua casa e você voltar a fazer o que você gosta, né? Então, e aí você fica numa extrema agonia ali na sala de aula, ou mais para frente, vai ser no trabalho, né? Você vai para o trabalho, aquele trabalho não acaba nunca, você não entende o que você está fazendo e tal, e que você quer mais que aquilo acabe. E aí isso cria um segundo estágio, que é uma resposta àquele primeiro, né? A reação ao primeiro, que é o que você quer mais, é que você fazer os seus desejos, né? Fazer aquelas compulsões que você tem, e os impulsos, né? Os desejos e impulsos. Então, esse seria o segundo estágio, né? Você partir para isso, que é esse estágio que dá confusão com aquelas frases. Terceiro estágio, você entender a importância, racionalizar por que que aquilo é importante. E aí, então, você fazer aquilo, não porque tem alguém te obrigando, mas porque você escolheu. Exemplo, você tem que ir para a academia, fazer atividade física e tal. Você pode ir lá porque você está sendo obrigado a ir para atividade física, porque é uma atividade escolar, é uma matéria escolar, você tem que ir. E aí você faz aquilo de qualquer jeito, você quer mais que aquilo acabe logo, quer fazer o mínimo possível para aquilo ir embora logo, né? Você pode, é, você pode fazer as suas compulsões, seguir as suas compulsões e não fazer atividade física nenhuma, ficar quieto. Ou você pode entender por que que a atividade física te faz bem, e aí, entendendo por que a atividade física te faz bem, você então escolhe para você mesmo fazer atividade física. Esse é a racionalização. Você racionaliza por que que tem que fazer aquilo. Então, quem vem de apoio a isso, a gente tem uma frase de Platão, por exemplo, a, a primeira e maior vitória é conquistar a si mesmo. Tem uma frase de Kant, o Kant é o grande defensor disso. A liberdade é a independência da vontade de ser determinada por impulsos sensíveis. E a razão é a capacidade de uma vontade pura e prática. Ou seja, ser livre é não fazer o que os impulsos querem, mas entender, racionalizar aquilo e fazer o que é certo, vamos dizer assim. Então, Jacques Rousseau, ele vem que a liberdade não é a faculdade de fazer o que se quer, mas o direito de poder fazer o que se deve. Então, são frases aí que apoiam esse terceiro estágio, né? Existe um quarto estágio, que esse é um estágio que poucas pessoas alcançam,
que é o estágio de fundir a razão com a paixão. Você sabe o que é certo e você ama o que é certo. Então, esse é um estágio que poucas pessoas conseguem fazer essas atividades, né? É aquela pessoa que vai para academia porque ela ama se cuidar, entendeu? Ela está se cuidando, ela entende que se cuida, ela tem a razão de se cuidar, mas ela ama se cuidar. Ela ama os resultados que a academia está dando para ela. Ela ama que o sono dela está regular. Ela ama que ela tem o corpo que ela queria. Ela ama que ela tenha a força que ela queria, que ela tenha a energia que ela queria. Então ela ama isso. E aí, esse é o quarto estágio. É um estágio que poucos dão conta de colocar suas atividades, né? Apoiando esse quarto estágio, a gente tem Freud, que vai falar a saúde, a capacidade de amar e de trabalhar. O que acontece, uma curiosidade, durante muito tempo, na época do pensamento, se defendeu muita razão, somente ali depois dos gregos, depois de Aristóteles. A razão era sempre o norte. E o Freud vem e traz uma ruptura nisso, que ele fala assim, não, não é só a razão, mas as emoções têm que ser levadas em consideração também, tá? Então a gente cria uma nova etapa do conhecimento, que seria essa quarta etapa. Hoje muita gente ainda fica muito na terceira etapa, que é só a razão. O Freud defendia, e tem uma vertente muito grande, que não é só a razão, as emoções também têm que ser levadas em consideração, que é o que eu estou propondo para vocês aqui agora. Próximo, próximo tópico é o que eu queria falar, é da saúde racional. Toda essa questão de fazer o que ama, se você pode colocar em todas as áreas da sua vida, na área financeira, na saúde, na alimentação, na saúde racional, na saúde mental. Eu vou pegar aqui vou pegar a saúde racional aqui para a gente dar uma aprofundada nela, que é importante para você desenvolver a sua capacidade de raciocínio. Pensa que o cérebro, ele é um músculo que ele precisa ser exercitado, né? Mas não só, ele é como o corpo humano, que tem várias partes, que precisa ter braço, tem perna, que precisa ser exercitado, o cérebro também existem essas várias áreas para serem treinadas, né? Então, vocês têm a área por exemplo, de ler um texto complexo, um texto difícil, produzir um texto difícil, produzir um texto claro e que consiga comunicar, uma abstração muito boa, resolver problemas complexos. Então, todas essas áreas do cérebro, você precisa exercitar ela o tempo inteiro para você conseguir ter uma performance boa. As disciplinas ali do ensino médio, elas são excelentes em fazer isso. Em fazer com que você exercite cada área desse cérebro seu, para no futuro, quando você precisar usar essas áreas, seja para qual for o conhecimento, a atividade que você tiver, elas estarem fortes. Pensa como academia, né? A academia, ela tem várias máquinas para exercitar várias partes do corpo. A escola é mais ou menos a mesma coisa, sabe? Uma coisa que o estudante às vezes fica chateado é que às vezes não tem uma atividade, uma finalidade prática, né? A matéria que você está estudando. Mas se você for pensar, por exemplo, a academia também não tem. Aqueles equipamentos que estão ali são os melhores equipamentos para trabalhar aquela área do corpo e para te deixar forte, te deixar com energia, te deixar com disposição. Na hora que você estiver com energia, com disposição, estiver forte, você faz o que você quiser com essa força, com essa disposição sua, né? Você não precisa usar essa disposição só para o aparelho. É a mesma coisa com a escola, com as matérias da escola. Na hora que você desenvolve muita abstração na matemática, você usa essa abstração depois para onde você quiser. Na hora que você desenvolve muito a compreensão de um texto difícil, seja na literatura, seja na filosofia, por exemplo, na história, não sei, você usa depois essa habilidade onde você quiser, tá? É, só um exemplo, né, da minha trajetória, eu era muito bom em matemática no ensino médio, aí eu fui fazer medicina, que é uma área do conhecimento muito diferente. É uma área do conhecimento que a gente precisa lidar com um conhecimento muito amplo, né, para tratar uma pessoa, e além disso a gente precisa ter um entendimento muito aprofundado sobre as relações interpessoais, né? Então, a pessoa doente, você precisa comunicar isso. Então,
esses são os dois grandes frentes da medicina. Depois eu fui para o direito, que envolve produção de textos complexos, ler textos complexos. Depois eu fui fazer, fiz um programa de computação que envolve abstração. Então, uma coisa que eu quero chamar a atenção é, não tem como você adivinhar, não tem como a gente garantir quais são as áreas do seu cérebro que você vai precisar desenvolver para você ter uma performance boa no futuro. O que a gente pode fazer é desenvolver agora as suas áreas do cérebro, para elas bem desenvolvidas, lá na frente você usa do jeito que você quiser, que, que, que for necessário ali na frente, né? Então, o terceiro tópico é sobre a nossa saúde mental, tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que, assim, se a sua saúde mental não estiver boa, se estiver num dia triste, um dia ansioso, você não vai performar bem na academia, você não vai ter uma alimentação saudável, você não vai performar bem no estudo, você não vai, se você estiver até trabalhando, você não vai performar bem no trabalho. Então a saúde mental, ele é o início de tudo. Ali tem que estar bem para você conseguir alcançar suas metas, entendeu? Então é muito importante ter um cuidado com a saúde mental. Duas coisas para cuidar da saúde mental, comprovado cientificamente. Uma atividade física regular, tá? E a outra, a meditação. Existem formas diferentes de se alcançar isso, né? Por exemplo, você pode fazer yoga, pode fazer tai chi chuan, tem gente que a atividade física, a atividade religiosa, espiritual também traz muita meditação, né? Então, existem várias formas ali de você estar trabalhando, mas é muito importante você se preocupar ali e ter uma forma de preservar a sua saúde mental. Então, é fundamental reconhecer que saúde mental não é um luxo, é uma necessidade básica de qualquer ser humano que tem metas, que quer crescer, que quer desenvolver na vida, tá bom? É, uma coisa da atividade física, vamos aprofundar um pouco mais na atividade física, é só assim, ela só não é importante para a saúde física, mas ela é importante para a saúde mental e cognitiva, né? Ela vai ajudar ali no fortalecimento da saúde óssea, ela vai prevenir a obesidade, ela vai prevenir doenças cardiovasculares, acidente vascular cerebral, ela previne alguns tipos de câncer, ela aumenta a longevidade, ela aumenta a função cognitiva e dá equilíbrio emocional, diminui a ansiedade, diminui o estresse. Então, assim, é importante, é muito importante ter uma atividade física regular. Um outro ponto é sobre o uso de drogas, né? A mais comum entre os adolescentes hoje é a maconha. Só para só para assim, um alerta, né? Ele aumenta a taxa de mortalidade, né? Com a possibilidade de acidentes, suicídio e complicações cardiopulmonares. Além de problemas respiratórios e cardiovasculares, aumenta o câncer de testículo. Ela diminui o cognitivo, diminui a concentração, diminui a coordenação, aumenta o acidente de trânsito. Ela, na adolescência, ela tem associado a esquizofrenia e ela pode estar associada também a transtorno de humor e ansiedade. Então, é uma coisa assim que muita gente usa de forma recreativa, mas tem suas consequências. É importante ser levado em consideração para isso não te atrapalhar no futuro. Tá, a quarta tópico, que é a chave que fecha isso tudo, é a consistência, tá? É inútil você ir um dia na academia só, ou você ter uma alimentação saudável um dia. O que vai te dar resultado na academia, na sua alimentação saudável, é consistência, é fazer isso de forma consistente. Isso é a mesma coisa com os estudos. O que vai te trazer resultado nos estudos não é estudar um dia ou 2 dias, é estudar de forma consistente, tá? Então, é, muito se fala sobre inteligência, tá? Eu vi as pessoas, a inteligência sem consistência não leva a lugar nenhum. As pessoas que eu vi que tiveram a maior performance foram aquelas pessoas que eram ditas como não tão inteligentes, mas que tinham uma consistência elevadíssima. Então, a consistência dela, todos os dias, supera em resultado aquela que é dita como muito inteligente e tudo mais. Só para vocês terem essa noção.
Então, o resumo: ame aquilo que a razão reconhece como correto, não seja escravo de seus desejos e compulsões. Tenha uma boa saúde racional, tenha uma boa saúde mental e tenha consistência. Se você acha que isso te ajudou de alguma forma, que esse conteúdo é interessante, compartilha com quem você acha que eu posso estar ajudando, né, a estar distribuindo isso. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.